Glória a Deus, aleluia. Venho saudar a cada irmão, a cada irmã, nesse dia que a maravilhosa e poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Que Deus venha abençoar a tua vida, o teu lar, os teus caminhos, amém, irmãos. Primeiro vídeo da semana hoje, peço perdão, essa semana gravei pouca live para o YouTube, né? Apenas o primeiro vídeo essa semana, né? No sábado, aleluia. Me perdoe, irmãos, no mínimo, um na semana, no meio da semana eu gosto de postar, amém. Para não ficar uma coisa muito devagar, amém? Me perdoe, essa semana eu fui bem poucas lives, amém? Aleluia. Mas que Deus venha nos dar graça a cada dia para trazer mais palavras. A gente se para ficar ocupado, corre para aqui, corre para lá, e esquece muitas vezes do que é mais importante, que é eu mesmo prego, que é a palavra de Deus, amém? Claro que eu meditei na palavra, apenas não gravei as lives para os irmãos, amém? O texto que Deus pôs no meu coração, irmãos, está em Mateus 12, capítulo 12 hoje, né? O texto-chave que estou falando é o Salmo 107, versículo 11 e 12, que andamos contra a palavra de Deus, desprezamos o conselho do Altíssimo, e isso nos faz entrar em cadeias, ficamos presos espiritualmente, aleluia, e Deus não veio para deixar ninguém preso, muito pelo contrário, vim para vos libertar, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João 8, 32, e o povo lá dizia, não temos preso, nós não temos preso, e Jesus disse, vocês estão presos, né? Então, um dos textos muito importantes aqui hoje, preste muita atenção no que vai ser dito aqui, irmãos, porque esse texto aqui é um texto chave e é um texto importante porque ele não tem muito a volta. Como assim, irmão Moisés? Se tu fizer errado o que aqui está dizendo, não tem volta. Preste atenção. Se eu matar alguém hoje, um exemplo, é claro, né? Eu tenho volta, eu tenho chance. Se eu roubar, eu tenho chance. Aleluia. Você está entendendo? Mas esse texto aqui, se tu fizer o que está errado nesse texto aqui, nunca mais terá chance. Mateus 12, então preste muita atenção, que esse texto é muito importante para nossas vidas. Aleluia. Mateus 12, a partir do verso 25, diz assim, ó. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe, veja bem, o Senhor conhece o pensamento. Tome cuidado com as tuas conclusões aqui, ó. Todo reino dividido contra si mesmo acabará em ruína. E toda cidade que está dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Verso 27, ó. Se eu expulso o demônio pelo poder do Beelzebu, por que expulsar então os vossos filhos? Portanto, ele mesmo serão os vossos juízes. Verso 28. Mas se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um valente e roubar os seus bens, se primeiro não amarrá-lo, saqueando então a sua casa? Verso 30. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Veja o 31. Ó. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra o Senhor Jesus, né, lhe será perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no futuro. Aleluia. Então, irmãos, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Muitos que conhecem a palavra aqui já sabem, né? Mas como eu trago a mensagem, o Moisés traz a mensagem que vai para cristão, para não cristão, para meio cristão, para aquele que não tem nada de cristão, né? E a palavra vai para todo esse povo. Então esse aqui é um grande problema, irmãos. O que o texto está dizendo aqui, ó? Eu não li todo o texto, mas se eu li desde o 22, eu li a partir do 25. O Senhor Jesus expulsou um demônio. E os cristãos na época começaram a dizer assim, ó, ele expulsa demônio pelo demônio. Né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, como diz no 31, é tu atribuir algo ao demônio, sendo que é Deus que está fazendo. Né? O Senhor Jesus expulsava os demônios e eles disseram assim, ó, ele expulsa demônio pelo Beelzebu. Esses homens aqui, se nós for ver, não tem salvação para eles. Né? Não tem. Porque eles disseram assim, ó, ele está expulsando demônio pelo poder dos demônios. Ou seja, e a Bíblia diz que era o Espírito de Deus que estava em Jesus. Então eles atribuíram algo para o inimigo, sendo que era o Espírito que estava ali, o Espírito Santo. Então, eles ofenderam o Espírito Santo. Vou traduzir aqui para a nossa língua. O Espírito Santo foi ofendido e diz que não tem perdão. Aleluia. Então, sempre que você vê uma manifestação na igreja, ou na rua, onde for, né?
Tu olhar pra pessoa e ver a pessoa pulando ou caindo, não interessa. Se tu não tem certeza, tu não sabe, tu não é uma pessoa espiritual, tu não tem o dom de discernir o que está acontecendo ali, fique quieto. Sabe aquele velho ditado que as pessoas usam? Boca fechada não entra a mosca? Faça isso. Esse ditado tu pega pra ti. Boca fechada não entra a mosca. Não tem certeza? Olha, analisa, não fala nada. Só que aqui as pessoas começam a dizer, ó, o demônio expulsando o próprio demônio. E aí Jesus diz, ó, blasfêmia contra o Espírito Santo não tem volta. Por isso que eu digo, se eu matar alguém e dizer, Senhor, me perdoa, Senhor, eu errei, Deus perdoa. Aqui a Bíblia diz no 32, se tu ofendeu o Senhor Jesus, né? Se tu diz assim, esse aí não é filho de Deus nada, isso aí é um bobalhão, um exemplo. Jesus diz, ó, tá perdoado, meu filho, tu não sabe o que tá falando. Agora, contra o Espírito de Deus não tem. E aonde as pessoas se atrapalham com muita força é aqui em Atos capítulo 2, irmãos. Aqui os cristãos se atrapalham. Eu vou falar algo aqui que você pode acreditar e pode não acreditar. Há uns 2 meses atrás eu botei o nome de uma pessoa na minha lista de oração. E essa pessoa segue um evangelho não o verdadeiro, uma misturança de evangelho. E eu botei o nomezinho da pessoa lá. E Deus diz assim, apaga. Eu digo, mas Senhor, como é que eu vou pagar o nome da pessoa? Eu quero orar pela pessoa. E o Senhor disse, apaga. Apaga. Porque aproximadamente 12 anos atrás, essa pessoa falou algo para mim e eu não dei bola. 12 anos depois, Deus me revelou que essa pessoa blasfemou contra o Espírito de Deus. Por causa desse texto aqui, ó. E Deus disse, apaga e não me pede nada por ele, porque já dei a sentença. Você pode acreditar no que eu estou falando e pode não, aí já é você e Deus. Mas eu estou te falando que Deus falou isso. Por causa desse texto aqui, ó. Atos capítulo 2, no versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedisse que falasse. Amém? Eles foram cheios do Espírito Santo, irmãos. E ali eles pulavam, dançavam, glorificavam, caíam. Por quê? Se tu olhar um pouquinho para baixo no verso 13, outros, porém, zombando, diziam, estão cheios de vinho. Alguma tradução vai dizer assim, ó, estão embriagados, estavam bêbados. O que um bêbado faz, irmãos? Um bêbado fica cambaleando, um bêbado cai, o bêbado pula, né? Um bêbado ri por causa de nada. Sim ou não? Eu já fui bêbado. Qualquer coisinha eu achava mais da graça. Ai, coisa linda. Bêbado, né? Bêbado é assim. Tem bêbado que é brigão, mas tem bêbado que fica cheio de alegria, chora, ri, abraça. É assim ou não? Eles estavam assim. E a Bíblia diz que eles foram batizados com o Espírito Santo. E isso é um sintoma que muitos acontece quando são batizados com o Espírito Santo. Eu fui batizado na minha cadeira ali, senti uma glória muito grande, mas não pulei, não dancei, não caí. Mas muitos pulam, glorificam, dão com os braços, aleluia. E aí tem pessoa e essa pessoa que eu tô falando olhou, foi numa igreja, olhou e disse assim, ó, o capeta tá aqui nessa igreja. Irmãos, não abra a boca para falar se não tem certeza. Fique quieto. E aí essa pessoa saiu dessa igreja e entrou numa heresia de uma igreja que prega distorcendo a palavra. Blasfemou, irmãos. Já crente. Só que não concordou com aquela igreja que viu esse movimento aqui. Isso aqui acontece, irmãos. Pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, uns são batizados quietinha, uns são batizados chorando, uns são batizados somente cantando, aleluia. Outros caem, irmãos, outros chutam a cadeira, né? Te digo que isso é bíblico e tá na palavra aqui, ó. Então, aí tu olha para isso e não tem certeza, fique quieto, irmãos. Mas será que não é inimigo? Será então, se tu não tem certeza, fica quieto. Senhor, um dia o Senhor vai mostrar. Pronto, né? Então não blasfeme. Blasfemar é dizer assim, ó, é o demônio na vida dele. Tá caindo, endemoniado. A pessoa com o Espírito Santo não cai, irmãos. A pessoa que você batizar com o Espírito Santo, ela cai, eu já vi várias vezes. E muitos não caem. Muitos não dão um pulo, muitos não dão glória, mas só sente o fogo, depois só conta o que sentiu. Amém? Então absorva a palavra, irmão. Não tem certeza, fique quieto. Né? Aquele ditado popular é bem dito. Boca fechada não entra mosca. Não tem certeza, não abre a boca. Fique quieto. Se você sabe, amém. Né? Se você tem certeza, é o demônio para expulsar, ela expulsa. Mas não tem certeza, fica quieto. Não pede discernimento para Deus. Deus abençoe teu lar, a tua vida, teu final de semana. No nome de Jesus. Paz e graça no teu coração.